Sejam muito bem-vindos ao Semanário dos Bruxos, o podcast do Potterish, que vai ao ar toda terça-feira nas plataformas de streaming. Eu sou Pedro Martins, editor-chefe do site. Eu sou Marina Anderi, gerente de marketing. E no episódio dessa semana, a gente vai dar continuidade a um projeto, né, Marina, que a gente está tocando aqui com o pessoal que escuta a gente no Semanário dos Bruxos, enfim, em que a gente está relendo os livros de Harry Potter, né? Então, a gente já teve um episódio sobre a Pedra Filosofal. Se você não escutou, vai escutar. Talvez depois que esse ou antes, não sei, você decide, mas vai escutar. E aí, este a gente vai falar sobre a Câmara Secreta, né, Marina? Exato, a gente teve um retorno muito legal sobre o episódio da Pedra Filosofal, assim. Muita gente falou, ai, nossa, foi muito legal relembrar, repensar algumas coisas. Algumas pessoas falaram que iam reler junto com a gente, ou que iam reler em breve e aí iam ouvir os episódios e tal. Eu fiquei muito feliz com esse retorno mesmo. E que, enfim, aparentemente gostaram de nós dois falando. Nós somos suficiente, Pedro. Somos, meu Deus, feliz. Meu Deus, emocionada, falei pro meu psicólogo até. Então é isso aí, estamos continuando a leitura desse segundo livro e mais uma discussão. É legal, tipo, porque a gente já começou, né, enfim, obviamente, o segundo episódio, mas aí, assim, agora parece que torna mais real, realmente. Estamos fazendo a releitura, estamos avançando. Não flopou depois do primeiro episódio, né? Flopou não em questão de audiência, porque deu uma audiência super legal, gente, continue. Mas, enfim, não flopou o nosso projeto, né, de releitura. Exato, exato. Então, vamos lá, gente. Como vocês já sabem, ou espero que vocês já saibam, esses episódios de releitura não vão ter convidados. Somos apenas eu e Marina. E vamos que vamos começar já. Então, assim, Marina, no segundo livro, a primeira percepção que eu tive quando eu comecei a reler é que ainda existe uma preocupação muito grande em relação a manter todo mundo na mesma página, né? Do leitor que já tinha lido A Pedra Filosofal ao que, por A Câmara Secreta, estava entrando em contato com Harry Potter pela primeira vez. O primeiro capítulo já deixa isso muito claro, assim, porque logo nas primeiras páginas a J.K. Rowling já começa a retomar elementos que vão desde o funcionamento, assim, de Hogwarts, né, até os jogos de quadribol. Ela explica até como que funcionam, enfim, as partidas de quadribol, quais são as bolas, enfim. Será que ela tinha esse medo que os leitores ainda não tivessem lido o primeiro livro? Então, não sei exatamente se é algo que se vem dela, se é algo que vem da editora, mas eu acho que tem dois viés aí. Eu acho que tem exato, a pessoa foi lá na livraria, pegou o livro, achou legal, tipo, nem se tocou que tem um primeiro, ou qualquer coisa assim. Então, pra você não perder esse leitor, você tá explicando as coisas de novo. Quanto eu acho que tem entre o tempo entre um livro e o outro. A pessoa leu e depois ela seguiu a vida e leu outras coisas, e depois ela já não lembra mais. Na época não tinha fã ainda, né? E às vezes as pessoas nem sabiam que era uma série, porque era, sei lá, um livro foi lançado muito perto do outro, né? Exato, eu acho que é mais uma questão de garantir, tá ligado? Assim, tipo assim, por via das dúvidas, vamos explicar as coisas de novo pra quem esqueceu lembrar, ou não prestou atenção, etc. Ou pra quem, por acaso, tá começando por esse livro, sabe? É realmente isso, assim, porque eu lembro que eu, por exemplo, conheci Harry Potter por A Câmara Secreta, veja só. Não pelo livro. Eu comecei a assistir Harry Potter por Harry Potter e A Câmara Secreta. Não tinha assistido. E eu assisti A Câmara Secreta muitas vezes, antes de assistir A Pedra Filosofal, você acredita? Ai, que loucura! E eu lembro que, assim, foi uma época que ainda existia bastante, assim, você via na casa de todo mundo ainda tanto DVD quanto o VHS. E aí eu lembro, por exemplo, que A Câmara Secreta eu assisti em DVD. A Pedra Filosofal eu lembro que eu já assisti pela primeira vez em fita, assim, sabe? Porque não tinha no locador em DVD, por algum motivo. Enfim, nostalgias à parte, né? Então, assim, eu acho importante essa retomada, porque eu nem precisaria reparar se o filme também faz isso, mas acho que era muito possível, né? Que as pessoas conhecessem pelo terceiro, pelo segundo, enfim, não pelo primeiro. Exato. Que, tipo, Prisioneiro, né, faz isso também. Retoma menos que Câmara, mas retoma. E aí, a partir de Cálice, não mais. É tipo, se você chegou no quarto livro, ainda mais esse livro que já tem bastante página aqui, já é considerável, sabe? Então, por sua conta em risco, entendeu? Eu acho que já é outro rolê. Acho que também é isso. Já foi da época que o negócio começou a ser muito conhecido. Então, aí acho que não precisava mais, entre aspas, perder tempo com isso. Sim, sim. E uma coisa que eu reparei também, né, que assim como em A Pedra Filosofal, a narrativa deste livro é muito enxuta. Então a gente tinha comentado naquele episódio que todas as aulas que Harry, Hermione e Rony frequentavam tinham um propósito para fazer a narrativa avançar, enfim. É um propósito muito bem definido, assim, sabe? Não era só para construir o universo. Eu noto que isso continua, né? Sei lá, a primeira aula deles, herbologia,
tem um puta do motivo, que é, enfim, falar sobre as mandrágoras, né? Não, exato. É sempre pra mostrar alguma coisa em que o negócio vai estar dentro. Ali vai ser importante depois. Queria até aproveitar pra comentar, né, que tem a aula do professor Binns, em que ele fala sobre a Câmara Secreta, né? No filme quem fala é a McGonagall, né? Mas no livro é o Binns, o que faz muito mais sentido, né? Que ele é o professor de História da Magia. Exato. E eu achei, é uma cena que eu acho muito engraçada, assim. Não o que ele tá contando, obviamente, horrível, né, etc, ataques à escola, mas de que ele fica muito surpreso quando a Hermione levanta a mão, né, e tipo assim, meio que atrapalhou o clima dele, sabe? Porque ele tá acostumado a falar, e a falar, e a falar. Pô, você não sabe o nome da Hermione, que é a aluna mais encherida de todos os tempos, né? Tipo assim, ninguém deve falar nada na aula dele. Realmente é um grande monólogo. É um grande monólogo, exatamente. E aí, enfim, o pessoal vai ficando animado, né? Conforme ele explica sobre a Câmara. O Simas pergunta coisas, o Dino pergunta coisas, ele lá. E aí o Binns, ele, tipo, logo ele corta isso. Ele não fica animado porque a sala fica animada com o que ele tá falando. É quase como se fosse uma reação negativa. O pessoal ficar empolgado. Eu acho muito... Que professor nunca, né? Assim, como eu já tive alguns desses, assim. Que loucura, né? Incrível, que homem, professor Binns, meu Deus. E eu acho que essa questão das aulas, inclusive, é uma coisa que os filmes... Aí, assim, os livros vão mudando, né? A gente vai discutir isso nos próximos livros, mas parece que nos filmes, essa coisa da aula sempre ter um propósito continua nos filmes. Enquanto nos livros, a partir de Prisioneiro e de Cálice, parece que eles começam a ter aulas que, enfim, é só pra... sei lá, a aula dos explosivos, sabe? A aula disso, daquilo que é só pra construir o universo mesmo, sabe? Enquanto nos filmes, não, né? Sim, é porque o filme precisa disso, na verdade. Um filme, se você faz uma cena que não significa, tipo, nada, não vai te levar a nada, não vai te avançar na narrativa em ponto nenhum, meio que, primeiro você tá perdendo tempo. Você tem um tempo ali limitado, você não quer fazer um filme muito grande, geralmente, assim, não é um Scorsese, umas 3 horas e tal. Mas também porque, tipo, você acaba talvez enganando o espectador se você faz uma coisa que não vai levar a nada. Porque ele fica meio esperando que isso vai ser pra alguma coisa, entendeu? Faz sentido. Eu acho que é isso, tipo, esses 2 primeiros livros favorecem muito os filmes. Sabe? Tipo, eu sinto que os filmes são favorecidos pelos livros por causa da questão de ter pouca coisa acontecendo, e o que acontece é diretamente relevante pra narrativa, pro enredo, né, na verdade. Sim, é fácil adaptar, né? Exato, fica mais fácil. Aí você é audiovisual, é uma coisa que eu acho que é muito mais fácil de entreter do que leitura. Aí, nossa, tipo, é muito fácil, assim, Chris Columbus realmente deu bastante sorte, eu acho. Sim, não, total. E no episódio de A Pedra Filosofal, outra questão que a gente discutiu é a relação do Harry com os Dursley, né? No primeiro livro, eles pareciam patéticos, assim, eles eram apresentados de uma maneira mais satírica até. Ficava difícil, inclusive, a gente levar tanto em conta a maneira como eles tratavam o Harry, porque era tudo muito satírico, né? Mas neste segundo livro, me parece que a questão se agrava mais um pouco. Então, assim, tem umas coisas muito mais pesadas dos Dursley com o Harry, né? De ameaças, enfim, de, sei lá, negar quase que comida, sabe? E o Walter, inclusive, se destaca como o abusivo, né? Mais abusivo do que a Petúnia, que fica um pouco mais calado, observando e, claro, consentindo tudo, né? Você também notou isso? Sim, total. Eu acho que é porque agora a magia do Harry é 100% uma realidade. Antes eles achavam que se eles não contassem da família dele, da história dele, de nada, eles poderiam, de certa forma, evitar, né? Mesmo com o Harry recebendo a carta de Hogwarts, o Walter vai até o fim do mundo pra tentar fugir, tá ligado? Vai pensar, não vou encontrar, não vou conseguir. Só que agora, pô, o cara oficialmente, tipo, foi pra uma escola de magia, tem varinha, tem vassoura, tem vários objetos mágicos, todas essas coisas assim. E ainda assim, é mais real, mas eles continuam tentando, da forma que dá, reprimir, né? Então, tipo, guardar todas as coisas ali no armário debaixo da escada, né, do Harry, ele não poder mexer em nada disso, né? Ai, divide, bichinha, né, totalmente ali presa. Nossa, me dá tanta dó. Então, tipo, eles realmente fica mais opressor porque eles estão ativamente tentando suprimir algo que o Harry sabe que existe, tá ligado? Uhum. Qualquer sinal daquilo. Ao mesmo tempo, é aquele momento em que eles ainda não sabem, né, que o Harry não pode fazer magia fora da escola. Eles descobrem quando o Dobby vai lá e fode com tudo, né? Exato, por causa da carta do Ministério, né, que revela isso. Então, tipo, ele tinha uma certa vantagem de que ele podia fazer certos gestos, certas ameaças e conseguir se safar mais.
Sim. Aí ele perde isso, uma pena. Aí vem o Dobby, enfim, Mafalda Hopkirk, sei lá como fala o nome dessa mulher, mas é um... Um voto de que seja bem, Mafalda Hopkirk. Voto que esteja de bem, exatamente, ai que mulher. Que mulher. E outra coisa que a gente comentou bastante no episódio de A Pedra Filosofal, gente, é o foreshadowing. Pra quem não lembra, ou pra quem ainda não escutou aquele episódio, deixa eu explicar de novo o que é isso. Não existe uma tradução pra esta palavra em português, mas seria algo em torno de prenúncio, ou pista. Ou seja, há menções neste livro a elementos que vão ser relevantes no futuro. Você continuou percebendo essas pistas nesse livro, Marina? Eu confesso que não muito, sabia? Eu acho que meio que ela apresenta alguns conceitos no primeiro, assim, algumas coisas de... Enfim, a gente menciona bastante coisa no primeiro episódio, né? Agora, nesse segundo, eu não achei tanta coisa assim. Não sei se é porque tem um mistério bem grande que tá rondando a escola toda, né? Não é só... O negócio da Pedra Filosofal é muito focado aí no Harry, Ron e Hermione. Tipo, eles que estão ligados no que tá rolando, né? Uhum. O resto da escola tá completamente de fora. Sim, o negócio da câmera eu acho que é mais expandido. Não sei se não dá tanto espaço, né? Eles descobrindo mais do que as pessoas falando. Você não notou nada, então? Então, eu notei a questão da poção polissuco, que não sei se necessariamente seria um foreshadowing, mas que é um elemento que é bem importante, porque é esse primeiro momento que eles fazem, né, pra poder invadir a sala comunal da Sonserina, descobrir se o Draco é ou não o herdeiro e tal, mas é uma poção que vai voltar e vai ter sempre relevância, né? Com o Moody, né? Com o Bartolcott Jr. fingindo ser o Moody. Ali, quando eles vão invadir o Ministério em Relíquias da Morte, que eles usam também, sabe? Tipo, é uma coisa que fica muito forte, eu acredito, no imaginário do leitor, o que é a poção polissuco. Não é um nome que você esquece, sabe? É uma coisa que você esquece. Daqui pra eles prepararem a poção, eles têm todo um rolê de pesquisar como fazer, depois fazer, e a Hermione virar um gato, enfim. Sim. Acho que o maior foreshadowing que tem é de que a gente encontra primeiro Horcrux. É uma coisa que eu acho que, tipo... É muito claro, né? Agora, sabendo toda a informação, que aquilo é um pedaço da alma do Voldemort, né? Eu acho que, na realidade, Câmara Secreta tem esse grande papel de preparar terreno pra livros, enfim, nem pro terceiro, mas, assim, preparar terreno pro quinto, sexto, sétimo, né? Sim. Eu notei uma questão, assim, que pode ser que eu esteja surtando, mas, enfim, tem a ver com essa questão das Horcruxes, mas que o Dobby menciona as Horcruxes do Voldemort logo no segundo capítulo de A Câmara Secreta. Tem um momento que ele tá conversando ali com o Harry, né, falando sobre como ele tá preocupado, né, com o Harry voltar pra Hogwarts, e aí o Harry fala, não, mas lá tem o Dumbledore, e o Dumbledore, enfim, o Voldemort tem medo do Dumbledore, e aí o Dobby diz... Há poderes que nenhum bruxo decente... Tipo assim, esse é o diálogo. Tipo, dá a entender pra mim que o Dobby sabe que o Voldemort criou Horcrux, que são poderes que nenhum bruxo decente se envolveria com isso, como diz, enfim, o próprio Lockhart lá no Enigma do Príncipe e tudo mais. Aí eu fiquei pensando, né, a gente sabe que o Lúcio não sabia que era uma Horcrux. Mas assim, o Dobby poderia muito bem saber, porque, enfim, ele tem conhecimento de magia também, enfim, a gente não sabe até que ponto é, mas assim, sei lá, sabe? Fico pensando, será que ele sabia que aquilo era uma Horcrux? Ah, eu acabei de falar uma coisa que tá errada, gente. Eu falei o Lockhart, que menciona no Enigma do Príncipe, na realidade quem menciona isso, obviamente, é o Slughorn. Eu, enfim, me confundi aqui, mas o ponto é, eu acho que o Dobby sabia de tudo, gente. Erros em Hogwarts. Então, eu acho que ele sabia até certo ponto. Porque isso, ele sabe que tem a ver com Voldemort. E ele, né, isso ele se impede de falar pro Harry, né? Porque seria um nível máximo ali de traição ao mestre dele, um rolê assim. Só que, tipo, eu não acho que ele tem noção de que é um Horcrux. Acho que ele entende que é um objeto das trevas que tem o poder de matar pessoas de alguma forma. Eu não acho que ele tem noção, porque, tipo, o Lúcio também não sabe, né? E aí, assim, eu não acredito que os elfos domésticos têm um conhecimento superior sobre magia de forma teórica, tá ligado? Uhum. Tipo, eles conseguem, enfim, não precisa de varinha, né? Aparata quando quiser, faz as coisas lá. Eles são realmente, assim, tem muita magia. Mas eu acho que pra ele ter conhecimento de Horcrux, cara, acho difícil, porque o Voldemort teve que ir longe ali pra conseguir a informação com o Slughorn. E aí eu não sei se outras pessoas sabem, o Dumbledore, né, fica ali nessa busca pra conseguir que o Harry também consiga informação com o Slughorn, pra ter certeza. Ele imagina, mas ele não tem certeza. O Dumbledore sabe porque, assim, ele é o Dumbledore, né? Quando ele descobre a palavra Horcrux, ele fala, porra, faz sentido. Então, tipo, ele conhece aquilo, porque o próprio Slughorn também conhece, né? Então é um negócio que magos mais velhos, enfim, muito fodões conhecem, mas sei lá. Eu sinto que a J.K. Rowling, o Dobby pode não saber, mas a J.K. Rowling, quando escreveu essa frase, foi pensando nas Horcruxes.
Não, isso com certeza. Não sei se fica real até do Dobby, né? Meio que, tipo, o Dobby fala isso, mas sei lá. Não, é porque é isso, tipo, ele sabe que é magia negra, ele sabe que tá ligado ao Voldemort, tá ligado? Então, tipo, eu acho que é uma conclusão meio lógica, sabe? Tipo assim, o cara enfeitiçou um objeto que pode matar pessoas, entendeu? Talvez isso não é uma coisa que seja tão fácil de você simplesmente, tipo, derrotar. Uhum. Penso um pouco por essa pegada, assim. Porque, de fato, a J.K. Rowling sabe, né? A gente tem a primeira Horcrux nesse primeiro livro, ela é destruída. E eu acho que é uma Horcrux, inclusive, que é a única que a gente tem um contato de, tipo, de ver o Voldemort em si. Sim. Porque o resto, tipo, é isso, fala vozes, né? Tem umas projeções, tem umas coisas, mas nenhuma chega tão perto de conseguir essa forma de se reviver, que nem essa primeira, né? Eu acho que essa era uma das mais fortes, assim, né? Se não a mais forte nesse sentido. Foi quase, assim. Mas eu acho que é a mesma coisa. Essa fala do Dobby é tipo a mesma coisa que o Hagrid fala também. Pra quem não lembra, gente, o Hagrid fala que, assim, eu não acho que ele é humano o suficiente, né? Pra morrer. Alguma coisa assim, né, Marina? Exato. Então, tipo, ele tá certo e se você aplicar as Horcruxes, mais ainda. E o Dobby também tá certo, se pensar nisso. Mas é porque eu acho que eles não têm a noção do que eles estão falando. Mas eles estão acertando, tá ligado? No chute. Sim. E por falar no Dobby, aliás, outro assunto, mas enfim, por falar no Dobby, é nesse livro, inclusive, que a gente é apresentado pela primeira vez a ele, né? E ao mesmo tempo em que tentar salvar o Harry e até se punir por isso é um grande ato de coragem e altruísmo, ele exagera, né? Bichinho, mas assim... Cara, ele é bem intencionado, mas difícil, tá ligado? Tipo, o Harry fica... Né? O Harry, ele tenta muito ser gentil e ser educado com as pessoas, né? Eu acho que é um pouco do que ele não teve com os Dursley, né? Então, o menino lá, o Dobby invade o quarto dele e ele fala, senta, né? Fica à vontade, tipo, estranho que você tá aqui, mas senta e tal. O Dobby fica, meu Deus, como o senhor é bondoso, etc. E começa a fazer, nossa, berreiro. Exato, assim, ele é gentil, aí ele fica tentando vendo que o Dobby fica se batendo, fica gritando. Ele, ai meu Deus do céu, gente, eu vou me ferrar se esse cara não calar a boca. E aí ele vai ficando mais desesperado, né? É tipo, depois quando eles se encontram de novo, né? Lá na ala hospitalar, velho, depois do rolê do balaço. Tipo, amigo, Aí o Harry tá velho. puto com ele. Nossa, putaço. E com razão, tá ligado? Porque, tipo, é uma boa razão. intenção, mas, mano... Mas para. Não, pois é. Ainda mais isso, uma pessoa que você nem conhece, você não pediu pra te proteger. Eu confesso que eu fiquei com ranço. Fiquei com ranço do Dobby, sabe? Nesse livro. No início, especialmente. Que, né? Eu acho... eu acho difícil, assim. Mas você vê que ele é muito emocionado. Eu acho que enfim, não quero adiantar episódio, mas ele é canceriano, né? Nossa, verdade. Então, é emocionado, entendeu? E aí ele quer muito fazer as coisas. E aí ele fica, qualquer coisa que o Harry faz, ele acha que é muito grandioso. O que ele não vai fazer pra proteger o Harry Potter? E mais pra frente também, sabe? Assim, tudo que ele faz, tudo que ele sacrifica. O que acaba sendo um grande sacrifício depois, na morte dele, né? Realmente. Por isso que é tudo tão bem construído nesse sentido, né? Faz sentido pra história. Mas irrita. Exato. E aí é bom lembrar, né, enfim, pra quem tá acompanhando com a gente os livros e tudo mais, que o Dobby, ele continua sendo uma figura muito presente, né, nos livros. Nos filmes que ele some e é substituído pelo Neville. Mas ele continua sendo presente e importante. Sim, com certeza. Eu acho que é uma introdução legal, no sentido de que realmente ele surge ali pra tentar salvar o Harry, mas sem pé na cabeça, né? Tadinho. Fazendo muita bosta no meio. Exato. Inclusive, só queria comentar que eu acho perfeito duas coisas que são causadas pelo Dobby, né? Enfim, consequências do que o Dobby causa. De quando o Harry e o Rony não conseguem, né, entrar pela barreira da plataforma 9 3/4 e eles pegam o Ford Anglia. E aí, a primeira coisa que é muito boa é que quando eles saem ali do Salgueiro Lutador, a Edwige sai da goela dela e vaza putaça com o Harry. E ela demora mó tempo pra perdoar ele. Eu acho isso muito bom, tá ligado? Boa parte do tempo a Edwige tá brava com o Harry, né? A Edwige está puta sempre, né? Tipo assim, no filme ela não tem personalidade. Seria difícil ela ter. Mas enfim, nos livros ela tem muita personalidade, né? Que mulher. Ela fica, gente, o que eu fico me metendo com esse moleque? Olha que doideira, velho. Ela poderia ter simplesmente voado, né? Então, tipo, me meter nesse meio desse inferno desse carro. Ai, é muito bom, eu acho muito bom. E a outra parte muito boa é de quando a McGonagall, né, tá falando com o Harry e com o Rony logo depois, e ela vira pro Harry e fala assim, por acaso você não tem uma coruja, não? Você não podia ter enviado uma carta?
né, pra Hogwarts, falando que você perdeu o seu trem, ao invés de ter pegado um carro voador. E aí o Harry fica, eita, é verdade. Tipo assim, não tem justificativa, tipo, fui burro. Como ele vai ser ainda muitas vezes, né? Ao longo dos próximos livros. Não, mas a coisa do Grifinória, né? É. É realmente uma coisa vamos, Rony também. Meu Deus, eu acho muito engraçado. É isso. Mudando um pouquinho de assunto, uma coisa que... Mas mudando não tanto, né? Porque a gente tá falando sobre o Rony também. A relação do Harry com os Weasley, com a família Weasley, é um dos pontos altos pra mim de A Câmara Secreta. Ela é muito mais explorada, inclusive, neste livro. Até se a gente for comparar com livros em que há mais páginas e mais capítulos que se passam na toca, como é o caso de O Cálice de Fogo, né? O que você acha dessas cenas, assim, Marina? Também te agrada? O que você acha? Eu acho, assim, fico apaixonado pela família Weasley, assim, nesse livro. É o primeiro contato, né, do Harry de fato com essa família, né? Tão grande e tão amorosa. E ele fica encantado e eu fico encantada também. Ele acha tudo incrível, né? Uma casa totalmente mágica, com muita coisa diferente, né? Eles entram na toca, né, depois de, né, o Rony, o Fred e o George resgatarem ele lá dos Dursley. E o Rony fica meio envergonhado, né? Ah, não é muita coisa. E o Harry fica, cara, não, isso é magnífico. Tipo assim, não tá nem aí, assim, existe, eu acho que um certo constrangimento do Rony, mas até dos outros Weasley em alguns momentos, sobre a situação financeira deles, né? Mas o Harry só fica tipo assim, meu Deus, eu queria essa família pra mim, eu queria essa casa pra mim, eu queria essa vida pra mim, sabe? Porque ele vê muito amor, sabe? Tipo assim, muita coisa que ele não tem. Então, tipo, eu acho muito legal, assim, esse primeiro contato. E como, enfim, a perspectiva das pessoas, né? Como que é pras pessoas ali, né? Todo mundo, todos os irmãos ali envolvidos que sempre tiveram aquilo. Então não é uma coisa que eles valorizam no geral. Agora pro Harry é uma coisa totalmente inédita. Pra ele, assim, realmente é o suprassumo. Sim, com certeza. As cenas que se passam na toca também dizem muito pra gente sobre o Rony, né? É possível a gente entender muito de onde vem a insegurança dele, né? Que é muito por conta da falta de dinheiro, né? E isso é uma coisa que fica bastante evidente nesse livro, eu noto, assim. Não só ali, mas quando eles vão ali pro Beco Diagonal, enfim, eles entram em contato com a família Malfoy, e aí o Lúcio super faz questão de falar, vocês são pobres, enfim. Acho que esse livro constrói muito Rony também, né? Quem é o Rony? Não, com certeza, né? Você tá mais inserido ali de como que é a vida dele, né? Tanto disso, isso pode ser bom e ruim, a questão de ser uma casa com muita gente, né? Com muita gente falando o tempo todo, né? Assim, o Fred e George enchendo o saco do Percy, o Percy bravo, tá ligado? Assim. É legal, mas é um inferno ao mesmo tempo. Exato, não sei, acho que até um ponto ali que talvez você canse, né? E no Beco Diagonal, cara, realmente, né? O Harry fica meio constrangido, né? Quando eles vão ali no Gringotts. E aí, tipo, mal tem... Acho que se tem um galeão, é tipo um galeão, sabe? Ali no Croft dos Weasley. É uma família enorme, eles não têm nada. Realmente é tudo mais ali de segunda mão. Enquanto dele é um cofre, assim, lotado. Não, exato, e só pra ele, né? Uhum. Então, tipo, é uma coisa muito diferente. Mas você percebe que todos ficam, não é só o Rony, em certo nível constrangidos com essa questão da falta de dinheiro. Uhum. Olha uma coisa que eu lembrei, que é um foreshadowing. A gente vê o armário sumidouro. Nossa, verdade. Na Borgin e Burkes, quando o Harry, né, ele vai pra Travessa do Tranco, porque ele fala errado, o beco diagonal. E aí ele sai ali na Borgin e Burkes. E aí ele entra, né? Ele chega a entrar no armário ali pra se esconder do Draco. Que é o armário sumidouro, que o outro lado tá lá na sala precisa. Que é o que o Draco vai usar em Enigma do Príncipe pra trazer as coisas amaldiçoadas pra tentar matar o Dumbledore. E depois pra trazer os comensais, né? Que é a batalha que tem no final de Enigma. Tem isso, é verdade. É um item bem importante. Verdade, eu não tinha lembrado também. Tá vendo, gente? Olha, a gente faz a pauta do podcast, mas ao mesmo tempo a gente constrói ela enquanto a gente tá gravando. Olha o que é a espontaneidade, né, gente? Olha, incrível, assim. Mas é isso. Eu acho, inclusive, que a gente tem um bom olhar sobre os Malfoy, né? Em contraponto com os Weasley. Em que sentido você acha? Eu acho que você, principalmente essa interação que você vê entre o Lúcio e o Draco, né? E até o Lúcio e o cara lá da Borgin Burkes, não sei se é o Borgin ou se é o Burkes, né? De tipo assim, de como existe essa arrogância, de como existe realmente essa noção de que eu sou superior a tudo isso aqui. O Draco é extremamente mimado, meio insolente até. Tipo, ele fala pro pai dele, mas eu achei que você ia comprar um negócio pra mim, sabe?
negócio assim, achando que o mundo deve algo a ele, assim. Uhum. Aí o Lúcio também não é amoroso, não tem paciência, não tem nada. Ele chega a fazer comentário, por exemplo, né, de tipo, o Draco fala de novo do Harry e fica, nossa, você tá falando desse moleque, verão em todo, insuportável. Mostra bastante sobre a relação, né, da família Malfoy, em tão poucas páginas. Sim, ele fala tipo assim, nossa, uma vergonha que a primeira da sua sala é Hermione e não você, tá ligado? Uma sangue ruim tá te passando. Então mostra como é uma relação de expectativas Não saudáveis, né? e também elitista, né? Assim, como é uma... Eles se portam dessa forma, tá ligado? Porque não tem... É isso, tipo, é você ser escrotão mesmo. Porque o Draco, pelo menos ali, ele é uma criança ainda, né? Agora o Lúcio é um adulto muito bem formado, entendeu? E aí, a primeira chance que ele tem, ele tá tentando humilhar o Arthur, tá ligado? Na frente da família. É, ridículo mesmo, né? Cara, uma atitude de bullying, assim, na cidade, não faz o mínimo sentido. Realmente, parece que você tem que ficar se mostrando o bambambam o tempo todo. Cara, você já é milionário, fica na tua, tá ligado? Cala a boca, cara. Não, total. Eu acho que isso mostra bastante. E vão ser questões importantes, né? Pros próximos livros. Especialmente pra Ordem da Fênix e Enigma do Príncipe, né? Onde eles são tão, enfim, os Malfoy começam a ser tão maltratados pelo Voldemort, né? É que por um lado você fica, poxa, que droga, por outro lado, bem feito. Exato. E, inclusive, é neste livro, né, que a gente começa a ter a discussão sobre essa questão do sangue ruim, do sangue bruxo, né? Que também é um elemento muito importante pra série toda, pro Voldemort, enfim. É neste livro, aliás, que a gente começa até a se adentrar em discussões mais profundas, né? Uma das quais, inclusive, é responsável por supostamente tornar os fãs de Harry Potter menos preconceituosos. Segundo algumas pesquisas científicas, a gente, inclusive, já fez um episódio sobre isso no podcast. Pra quem se interessar, depois vai lá. Mas voltando, é um livro que começa a abordar a questão do sangue, né? A questão da escravidão dos elfos domésticos, enfim. Ele começa a se tornar mais denso. Mas eu acho que ele... Eu fiquei um pouco impactada, sabia? Quando, enfim, depois da cena lá do embate ali no campo de quadribol, que o Rony tá vomitando lesma, e aí eles conversam na cabana do Hagrid sobre a coisa de ser sangue ruim. Que, inclusive, quem fala sobre o que é esse sangue ruim é o Rony, tá, gente? Isso é importante. Porque é uma questão, de certa forma, meio próxima a ele, apesar de ele ser de uma família de sangue puro, né? Tem isso, ele é da famílias originais, os 27 lá, não sei o que. Mas eles subvertem isso, né? Os Weasley. Que eles são chamados de traidores do sangue. Nossa, isso é muito pesado, né? É pesado, assim, tipo, é uma coisa que não é, enfim, tão usada, né, contra eles o tempo todo, mas acho que fica sempre aquele climão que eles deveriam se dar o respeito. Acho que é um pouco isso que esse pessoal, assim, das outras famílias pensa, talvez. E aí tudo isso porque o Arthur, né, enfim, gosta muito de trouxas e de coisas trouxas, do departamento que ele trabalha, né, enfim. Então acho que é meio próxima do Rony essa discussão, de certa forma. Então até faz sentido ser a pessoa que fala e tal. Mas o que me impacta é sobre como é uma questão muito importante nos livros de Harry Potter, que vai se desenvolvendo de diversas formas, né? Em diversos enredos diferentes, e que culmina nesses nascidos trouxas sendo perseguidos loucamente pelo ministério tomado pelo Voldemort, em Relíquias, né? Que é uma coisa, assim, absurda. A perseguição que é feita a essas pessoas. Mas aí eu fiquei, caramba, que loucura que a gente passa um livro todo Pedra Filosofal sem saber disso, né? Que é tão importante. Quase como se o Câmara também, assim, apresentasse elementos que são tão importantes que é como se fosse um livro 1, parte 2, né? Com certeza, né? Muitos conceitos muito importantes. Eu achei, tipo, muito louco pensar nisso. De como, talvez, sei lá, a pessoa leu Pedra e, legal o livro, beleza, vou ler Câmara. Tipo assim, não tendo noção de que, olha o assunto que tá sendo introduzido aqui, tá ligado? Olha essa alegoria a racismo. Coisa foda, entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa que não vai atingir, né? Nem deveria também atingir seu ponto máximo ali nesse livro, mas eu já acho que tem umas ponderações interessantes. Inclusive, eu tenho a impressão de que, assim, ele dá início a discussões que vão ser complexas, né? Ele não é ainda tão complexo nesse livro, né? Não, exato, porque, tipo, é isso, né? Você aprende o conceito, porque ele vai ser importante. É isso, todos os sangue ruins, né? Todos os nascidos trouxas estão sendo atacados ali, estão sendo as pessoas petrificadas. Então, elas são um alvo. E, né, enfim, no final, né, quando
quando o Voldemort fala, ele fala de, por exemplo, mudar de nome pra não ser associado com o pai dele que é trouxa. Você vê o Lúcio discursando em alguns momentos ali, por exemplo, quando o Hagrid vai ser preso, por exemplo, ele fala, né, de tipo, ai, esses alunos nascidos trouxas, assim, ele tenta ser né, bem sádico, assim, tipo, ai, uma pena realmente que essas pessoas sendo atacadas. Então, você vê, assim, todas as nuances, mas por enquanto eu acho que é uma coisa mais, tipo, isso é errado. Não entra tanto na discussão, né? É, exato. E é engraçado que não tem muito peso, assim. O significado não é muito grande pro Harry e pra Hermione, né? A Hermione, quando nascida, trouxe o Harry como mestiço. Porque eles não sabiam. Muito louco isso, você não saber que um preconceito contra você existe. É doida. Que eles estão entrando no universo, né? Uhum. E outra coisa bem marcante pra mim nesse livro é que o Voldemort quer entender, né? Neste livro, ele quer entender direito quem é o Harry, afinal. Se o Harry é poderoso, até onde vão os limites do Harry, os poderes dele. É a primeira vez, inclusive, que eles param e têm uma conversa. É também ali que, enfim, acontece a destruição da primeira Crux. Então, qual é a relevância, você acredita, assim, desse capítulo, desse encontro deles, dessa conversa deles pros próximos livros, né? Pra relação que eles vão ter nos próximos livros? Cara, eu acho muito interessante, assim. É realmente, assim, Pra mim é muito louco que o Voldemort, um dos pontos, obviamente ele quer matar o Harry e voltar à vida, etc, etc. Mas ele quer comprovar o que ele, na cabeça dele, já é verdade. Mas ele tem uma certa segurança de que o Harry seja mais poderoso do que ele, né? Uhum. Ele tem realmente esse receio, tipo, não, mas não é possível. E aí ele fala, não, ele comprova, não, realmente, você não é nada, eu sou superior. Aquilo lá foi eu ter perdido pra você enquanto você era bebê foi... E o ano passado? Não, exato, foi um deslize, foi uma coisa assim que não vai voltar a se repetir. Porque é totalmente ridículo, sabe, assim, nada a ver. Mas mostra o quanto ele é inseguro, né? É, exato, porque eu acho que talvez a coisa que o Voldemort mais presta na vida dele é o poder. Uhum. E a ideia de não ter isso, meu Deus, ele... Surta Frozen. Exatamente. Então eu acho que ele fica bem... Meu Deus. Então ele tem essa necessidade, enfim, de coisa de vilão, né? De ficar fazendo discursinho pro Harry, porque ele quer, assim, se afirmar. Eu acho que é muito isso. Eu falando, eu diminuindo ele. Ele quer se provar dessa forma. Por isso que ele fica no discursão e tudo mais, né? E eu acho que... É que eu fico imaginando que loucura que deve ter sido, assim. Eu lembro quando eu era criança, vendo o filme, né? Descobrindo que aquele menino era o Voldemort. E que eu fiquei... Imagina pra quem leu o livro, né? Tipo, o primeiro contato foi o livro. Muito louco, imagina quem tava, tipo, a gente achou que não tinha nada a ver com o cara, que era outra questão. E aí não, era isso, tá ligado? Tipo, era ele, meu Deus, ele mudou de nome, né? Nenhuma mãe deu filho de Voldemort. Exato. E aí outro personagem que discursa muito, né, gente? Isso inclusive nos filmes, né? Não fica restrito aos livros, é o Lockhart, né? Discursos muito menos importantes, muito mais chacotas, engraçados. Tem um que ele diz ali no final do livro que eu acho bastante interessante, se você quer ser famoso, você tem que estar preparado pra dar duro, sabe? Apagar a memória alheia, aparentemente é dar duro, né? Mas enfim, cada doido com a sua doideira. Mas a questão da fama, eu acho que de alguma maneira o Lockhart traz pro Harry, né? Que é uma questão que vai ser importante pra ele no futuro, né? É que, cara, é ridículo, né? Eu acho que o Lockhart, ele criou o influenciador digital. Meu Deus do céu, é isso, né? Assim, fazendo de tudo pra aparecer. Pessoas que trabalham muito duro, pessoas que, né, é isso. Exato, o primeiro influenciador digital foi ele. E é isso, é ridículo ao mesmo tempo que é muito engraçado, aí me dá raiva ao mesmo tempo que eu fico, meu Deus. Porque é isso, ele tem umas falas, ele quer convencer a si mesmo e ao Harry que ele é mais famoso que o Harry, velho. Tipo... É um problema, assim, né, é biscoiteiro também no nível, né, tipo... iludido, assim, tipo, fora da casinha, tá ligado? Ele fica, tipo, né, no início, quando o Colin, né, tá pedindo autógrafo pro Harry, e aí o Draco, né, caçou, agora tá dando autógrafo, Harry, não sei o quê. E aí o Gilderoy fala, nossa, mas nesse seu início da carreira, assim, eu entendo que a fama é uma coisa que ludibria, que é incrível, mas nesse seu início ainda, em que você não é tão famoso assim, tá ligado? Tipo, o cara salvou o mundo bruxo, velho. Gente do céu, que POC é essa?
essa? E o quanto isso é real, né? Quantas pessoas parecidas com ele existem no mundo real, né? É a síndrome da subcelebridade. Exato, exato. Mas essa coisa, né, do se quer ser famoso, você tem que estar preparado para dar duro. É bem interessante, né? Porque ele, sim e não, né, no caso dele. Digo, tipo, não dá pra você tirar o mérito dele de fato ter ido lá atrás do pessoal e usado feitiços da memória e usado toda a história e vendido. Isso foi um plano bem inteligente pra conseguir. Mas ao mesmo tempo é isso, são coisas que você não fez de forma alguma, né? Você podia dar duro, por exemplo, realmente estudando pra ser um bruxo muito poderoso ou qualquer coisa assim, né? Se bem que talvez pareça que ele não tem habilidade mesmo. Não, eu não acho que tenha. Uhum. E eu acho que também é aquela coisa do na hora do vamos ver, assim, de tipo assim, pegando os influencers, né, como exemplo de quando a pessoa na câmera, fazendo vídeo, fazendo stream, fazendo essas coisas assim, a pessoa parece super legal, né? E aí ao vivo é uma porta. Acho que todo mundo em Hogwarts, inclusive Hermione, descobre isso, né? Sim, sim, tipo, na primeira aula, velho, do negócio de diabretes, o Rony já fala assim, meu Deus, esse cara não sabe o que tá fazendo, não sei o que, a Hermione fala assim, ah, não, mas olha tudo que tem no livro dele que ele já fez. Aí o Rony fala que ele diz ter feito, né? Que querendo ou não é um foreshadowing é um prenúncio, né, pro que vai ser revelado nesse próprio livro no final dele, né? Não, exato, tipo, o Rony já sacou, assim, porque realmente não faz sentido. E aí, o cara não devia realmente ter se metido de ser professor de Hogwarts, porque, tipo, ia ser óbvio que as pessoas iam descobrir. Exato, meio burro ele, né? Inclusive, eu acho muito engraçado também no final ali, que a McGonagall, né, tá todo mundo junto na coisa da câmera, e aí eles se viram, né, pro Lockhart e fala assim, ai, mas você não falou que você sabia onde era a câmara, não sei o que lá, ele fica, ai, tá, ok, assim, com medo, mas fala, vou. Aí depois ele tá fugindo, no caso, né? Uhum. Mas aí, depois que ele sai, a McGonagall fala, agora que a gente se livrou dele... Aí ela é perfeita, né, gente? Já começa a se mostrar perfeita neste livro. Que ela vai fazer a mesma coisa com a Dolores no quinto. Exato. Então, tipo, gente, ninguém tá falando, gente, o que é isso? Assim, é aquela coisa, né? Talvez, eu sei que é uma situação difícil pro Dumbledore no sentido de que ele era o único candidato, né? Uhum. O Lockhart. Mas ao mesmo tempo, cara, será que não é melhor não aprender nada? Será que é melhor não ter professor? Trocar algum professor, tipo, procurar um candidato, fazer trocas, né? Colocar algum outro professor pra ensinar defesa contra as artes das trevas e, sei lá, né? É que eu acho que já tá naquele ponto, as pessoas já estavam meio, tipo, amaldiçoado, né, o cargo. É isso aí. É isso. E pra gente finalizar a nossa discussão, gente, pra gente finalizar não, né? Pseudo-finalizar. Pseudo-finalizar. Eu tenho a impressão, assim, às vezes, um pouco no fandom, que as pessoas não gostam muito de A Câmara Secreta. Eu ouço muita gente dizer que, sei lá, na escala de favoritos, no caso, Câmara tá no 7º, não é favorito. At all, de ninguém. Eu nunca vi ninguém falar, inclusive, que Câmara é o livro favorito. Tipo, esse é meu livro favorito. Por que será que tem essa coisa com Câmara? Eu tenho a impressão, assim, Marina, de que não é um livro ruim de jeito nenhum. É um livro bem escrito, é um livro, assim, tecnicamente falando, é um livro muito bom, sabe? Redondinho, aparadinho, todas as pontas, mas não é uma história marcante, sabe? Ela é uma história esquecível em comparação com os outros livros. E também, enfim, é muito direto ao ponto, né? Sim, eu confesso que eu fiquei bem surpresa, né, dado há tanto tempo que eu não leio e tal, quando chegou na parte da câmara em si, né, o final, de que, tipo, gente, é 2 segundos. O Harry mal entrou, ele já tá destruindo o basilisco, sabe? Uhum. Realmente, assim, é muito rápido. Não dá pra você sentir o impacto que, gente, o Harry novamente enfrentou o Voldemort. Então, o Riddle é o Voldemort, né, e tal. Depois desse ano todo conturbado que ele teve, né? Uhum, tipo, não dá tempo de você, sei lá, realmente sentir o que é aquilo de fato. Então, eu acho que mais do que pedra, assim, porque é realmente a resolução desse grande mistério, né? Uhum. Então, eu acho que pesa um pouco mais isso. E é isso. É tipo, os Câmara sofre porque tem outros 6 livros que são melhores do que ele, entendeu? Tipo, é porque ele tá inserido dentro disso. Enquanto filme, por exemplo, eu sei que também muita gente não coloca como favorito nunca, mas eu acho que acaba funcionando melhor porque aí o filme ele tem que ter um clímax, né? Então eles aumentam a parte do basilisco, né? O Harry fica andando pelos canos lá por um tempo, etc. Eu ia falar justamente isso, sabe? Essa questão de que ele corre, aí o basilisco vai entrando perto dele, aí depois ele joga lá, enfim. Parece que é mais emocionante, né? Uhum.
Então, acho que fica realmente essa impressão que, enfim, é como existe no início desses livros, né? Que é tudo muito direto a ponto, tudo papum, sabe? Depois isso não acontece mais. Mas nesse início eu acho que é muito presente essa coisa muito rápida mesmo, assim. Aí confesso que eu fiquei um pouquinho triste depois que acabou o livro. Eu queria poder ter tido mais tempo, sei lá. Eu acho que ele é curto demais nesse sentido, né? Eu acho que na realidade, assim, inclusive em relação a essa questão do filme, você sentiu alguma falta de alguma cena do filme? Eu particularmente não. Acho que na realidade, assim, o filme ele consegue ter um final melhor, um clímax melhor do que o do livro, mas ele eu acho que é até fiel demais, assim, um pouco inspirado, né? A gente pensa ali, tipo, o que ele acrescenta, assim, pro universo cinematográfico de Harry Potter? Muito pouco, assim, sabe? Porque, assim, não tem um grande salto de pedra pra câmara, ao passo que tem um salto gigantesco de câmara pra prisioneiro. Sim. Eu acho que aí são algumas outras questões, né? Acho que a questão de ser o mesmo diretor do primeiro e do segundo e tal, assim. Não quero me alongar muito sobre o filme pelo fato de que a gente ainda vai fazer um episódio só sobre os filmes, né? Assim, um de cada filme no futuro. Mas, tipo, eu acho que ele funciona muito bem como um suspense infantil. Eu, enquanto criança, ficava, assim, agoniadíssima, com medo. Nossa, eu também. Sabe? Então, tipo, é incrível isso. Porra, hoje em dia é difícil fazer uma coisa de terror que seja pra criança, sabe? Não, e era um terror, na realidade, que me assustou muito quando era criança. Então, exato, porque você fica impressionado mais fácil, né? Então, assim, não vai ter nada super grotesco, né? Não vai ter, nossa, uma coisa que não vai deixar a criança, assim, mal pra sempre, traumatizada. Não é isso, mas eu acho que ele traz uma carga, assim, meio de, tipo, de medo, de, meu, o que vai acontecer? Essas vozes, né, assim... Ouvir voz não é bom sinal, no inimigo do bruxo, todas as coisas assim. Acho que, assim, o que eu daria a dizer que eu sinto falta, talvez, no filme, seria de, tipo, dessa fala que eu acabei de falar do mundo bruxo ser do Rony. E de quem fala de sangue ruim ser o Rony. A cena tá lá, só o problema tá quem tá falando ela. Que já começa aí, né, o problema da construção do personagem, né? Gente, ele tá ali no mundo bruxo, ele é de família bruxa. Ele sabe dessas coisas. Não faz sentido da Hermione ser a pessoa falar, do Hagrid ser a pessoa falar, sendo que, tipo, quem sabe daquilo ali é o Rony. Acho que seria só isso mesmo, assim. De resto, acho que... E só uma coisa que eu acabei de lembrar, que a gente falou do primeiro episódio, né, de como realmente a Sonserina é construída pra gente odiar ela, e é isso aí. Aqui, então, meu Deus. E aí, então, um livro dedicado ao hate a Sonserina. Total. E aí depois o pessoal vem falar que a gente que tá jogando hate na Sonserina. Dá licença, gente. Os livros, né, levam a gente a ter essa impressão a todo momento. Não, o herdeiro da Sonserina, o Salazar Slytherin, que brigou com todo mundo, deixou um monstro lá dentro, né, tipo... Então, realmente... Ah, e uma outra coisa, gente, desculpa, tô lembrando agora. Hoje a Marina tá inspirada, gente, durante a gravação. Hoje eu tô espontânea. O Evandro, né, a gente tava conversando sobre uma coisa... Evandro, pra quem não sabe, é um colega nosso do Ish, um amigo nosso do Ish, que inclusive aparece muito aqui no semanário, gente, pra quem não escuta sempre. Exato, tá aqui todo dia. E sobre a questão do basilisco petrificar as pessoas e não matar elas. E aí ele tava me perguntando, tipo assim, mas você não acha que é muito conveniente que todas as vezes que o basilisco tenta atacar, a pessoa, em vez de morrer, é petrificada? Sempre tem algum fator, né? As pessoas têm meio que sorte, né? A câmera, a água, enfim, sempre, né? Exato, o fantasma, né? As coisas. A do fantasma, pra mim, é o cúmulo, assim, disso. Porque, tipo, não, sabe? Ele não é uma pessoa, ele é só um fantasma. É que, tipo, o que eu assumi era meio que duas coisas. A primeira, que ele falava um negócio de cano, né? Que eles estavam nos canos, eu imaginava que o cano seria algo no teto. Então, tipo, geralmente as pessoas não andam olhando pro teto, elas teriam que ver por um reflexo que tá no chão ou na parede. Essa era a minha ideia. Gente, eu fico imaginando o tamanho dos canos de Hogwarts. Não, exato, bem grandes, bem avantajados, assim. Mas aí parece que, só que na verdade não, porque o Harry, ele ouve a voz na parede, né, assim. Uhum. Então não, só que, gente, mas o basilisco daquele tamanho, ele ficava andando pelos corredores de Hogwarts? E ninguém via. Sei lá, eu achei meio... Não sei, mas e a outra coisa que eu assumia é que realmente não havia intenção de matar. Porque na primeira vez em que alguém morreu, que foi a Murta-que-Geme, o Hogwarts quase fechou. Então parece que talvez se fechasse de novo, o Tom Riddle não ia atingir o objetivo dele. Exato. Isso eu acho que faz muito sentido. Agora, essa questão de uma cobra daquele tamanho tá andando pelo meio do castelo, ninguém vê, e sempre ter alguma coisa pra proteger a pessoa, meio manjado. Vai me desculpar, J.K. Rowling, mas é meio manjado. É
que mesmo que seja proposital um negócio de petrificar, sempre tem alguma coisa ali pra ajudar, é meio, né? Sempre, toda vez. Tipo, não é que morre uma pessoa e as outras não morrem. Não, todo mundo, ninguém morre. Tá sempre sendo salvo ali pela câmera, pela água, pelo caralho 4. Então, tá manjado. É que são coisas que a gente tem há tanto tempo, né? A gente, meu, quantas vezes eu já assisti esse filme, quantas vezes eu já li esse livro? A gente não percebe. Então, eu acho que muito aquela coisa de criança, de ser infantil, tipo, eu nunca parei pra pensar nisso na minha vida. Sim. Tipo, eu só dei um bug. Eu tô pensando nisso agora. Realmente, agora acabou a Câmara Secreta, gente. Isso já não era meu livro favorito. Agora eu vou ignorar. Começou aí, gente, o treinamento pra escrever Cursed Child. Amigo, nossa, que ofensa. Nossa, acho que você foi longe demais. Eu acho. Fui longe demais, retiro o que disse. Mas eu acho que é um livro realmente, assim, que em comparação aos outros acaba que não se destaque, que até não tem tanta coisa, assim, pra falar, às vezes parece, né? É, exato. O nosso podcast, a gente espera muito que vocês tenham gostado, gente. Mas vamos ser sinceros, a gente trouxe coisas muito mais interessantes, obviamente, no primeiro, e vamos trazer coisas muitíssimo interessantes no terceiro, e porque esses livros são muito melhores, né? É isso. Clube de hate à Câmara. Clube de hate. É isso, gente. Vamos falar um clube de leitura de Harry Potter e um clube de hate à Câmara Secreta. É isso. Mentira, gente. Eu não odeio o livro. É só porque realmente... Mentira. Não, eu também não. Eu só queria mais tempo ali no final. Eu só queria mais tempo com... E queria algumas mortes no meio, pra não todo mundo ficar sendo salvo pela câmera e pela água. Exato. Pode ser um pouco minha crush no Tom Riddle jovem? Pode ser. Pode ser? Queria estar imaginando mais o meu amor. Aquela. Faz sentido. Meu Deus, sem palavras, assim. Enfim, e tem a questão, enfim, de morrer lá, a Murta, e aí o Tom Riddle acusar o Hagrid pra ele não ficar sem ter onde ficar, né? O cara vai lá, mata as pessoas, não pensa nas consequências, né? Aí, enfim, conseguiu acusar o Hagrid, mas a gente tem um episódio sobre o Hagrid, né? Exato. Voltem uma casa aí, algumas casas, e escutem um episódio sobre Hagrid. Exato. E aí a gente explora mais lá isso, por isso que é uma questão desse episódio. Exato. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Antes disso, a gente vai falar, como sempre, as nossas redes sociais, pra vocês seguirem a gente, bater um papo com a gente. As minhas são todas IM Pedro Martins, no Instagram, Twitter, Facebook. E as suas, Marina? São todas Marina Anderi, Marina ANDRI, no Facebook, Twitter, Instagram e TikTok. E tem as do Potterish também, que são @PotterichOficial no Instagram e @Potterish em todas as outras redes. Além, é claro, do nosso site, www... Não, mentira, não precisa colocar www, coloca direto, potterish.com, que vocês vão encontrar as últimas notícias do mundo bruxo, de Animais Fantásticos, de Harry Potter, dos atores. Site bem top pra vocês acessarem. É isso. Parabéns, amigo, por acertar o @ do Instagram. Eu acho que foi a primeira vez. Eu sempre erro, né? Exato, feliz. Parabéns por essa conquista. Episódio 30º e não faço ideia. Vamos lá, tá certo agora. Gente, um beijo. Obrigado pela participação, pela escuta e até a próxima. Beijo.